paz, queridos. Com a graça de Deus, chegamos ao 4º trimestre, que tem como título Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E aqui nós temos nessa capa uma Bíblia, uma mão segurando o mundo, o planeta Terra, representando aqui que o Senhor, que a palavra do Senhor tem que ser direcionada para todo mundo. E olha que interessante, se analisarmos aqui o 3º trimestre que nós concluímos, falamos sobre a igreja ser um farol. E o farol, ele faz o quê? O farol, ele indica o caminho, ele dá o norte, ele dá a direção. Então a função da igreja é essa, é mostrar o caminho, é dar a direção, é levar a palavra do Senhor. E aqui, ó, o farol, a luz dele é de dentro para fora. Então a igreja tem essa função de fazer o quê? De levar, de pregar o evangelho a toda criatura. E aqui não importa as barreiras etnocêntricas, que foi da primeira aula, que não foi possível gravar, mas agora eu vou gravar a segunda, e assim, se Deus ir nos permitindo, vamos gravando conforme as possibilidades. Nós chegamos à aula de número 2, que tem como título Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Então essa lição vai dar um enfoque na natureza missionária de Deus. Nós vamos falar sobre as missões transculturais que transpõem as culturas, que transpõem as barreiras geográficas. E aqui, na verdade prática, diz assim: o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Para essa aula, eu quero apresentar 2 dinâmicas bem simples e fáceis de realizar. A primeira dinâmica, o professor vai chegar em sala de aula e vai fazer 4 perguntas. E essas 4 perguntas serão possíveis responder com o versículo do Novo Testamento, que é João 3,16. O professor pode utilizar uma cartolina e deixar o versículo escrito. O professor pode utilizar na lousa, se tiver lousa, ou aqueles flip chart, né? E escrevendo também na sala de aula, ou pode então somente pedir para os alunos lerem e ir explicando também. E aí o professor, as perguntas são: o professor chega assim, ó, nós vamos, antes de começar a aula, eu quero fazer algumas perguntas. Aí o professor, se quiser fazer uma brincadeira com eles, levar uma bala, um bombom, alguma coisa, fala assim, ó, quem responder em 3 segundos, cada pergunta ganha uma bala. Aí a primeira pergunta, o professor vai falar assim: quem foi o primeiro missionário? Aí o professor vai aguardar eles responderem. Aí o professor fala assim: qual foi o maior missionário que já existiu? Qual é o fundamento da missão? E o professor pergunta: qual a finalidade da missão? Então, para essas 4 perguntas, nós temos a resposta vinculada ao nosso Deus. A primeira pergunta: qual o primeiro missionário? É o nosso Deus, que enviou o seu Filho Jesus Cristo. E aí, qual o maior missionário que existiu? O nosso Deus. Aí, a outra pergunta é: qual o fundamento da missão? O fundamento da missão é o amor de Deus. E qual que é a finalidade da missão? É a redenção do homem, é a salvação do homem, é fazer com que o homem se reconcilie com o seu Criador. E isso nós temos essa resposta exatamente em João 3,16, que aí o professor vai poder fundamentar essas missões transculturais. Como assim? Aí o professor vai ler com seus alunos e vai demonstrando em cada parte desse versículo a resposta vinculada a essas perguntas, e o professor vai poder fundamentar em que consiste essas missões transculturais e demonstrar a origem na natureza de Deus. Como assim? Vamos lá. Aí o professor começa lendo aqui, ó: porque Deus amou o mundo. Aí o professor pergunta assim: quem amou o mundo? Então a resposta aqui nós temos Deus. Então nós temos aqui o fundamento da missão é o amor do nosso Deus. Aí fala assim: então quem amou o mundo? Uma pessoa, o nosso Deus, a primeira pessoa da Trindade. Aí fala assim: amou quem?
amou o mundo. Então aqui está o fundamento das missões transculturais. Não fala que Deus amou a nação A, a nação B, a nação C, ou amou apenas um povo em específico. Fala que ele amou todo mundo. Então aqui nós já temos toda a base para as missões transculturais. Então Deus amou a todas as pessoas, amou cada um de nós na nossa individualidade e depois na coletividade. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira, essa tal maneira que ela é incompreensível, não tem como se mensurar. Lá em Efésios fala sobre o amor de Deus, da largura, do comprimento, da profundidade do amor. É um amor que excede todo o entendimento. É esse amor que o nosso Deus nos amou. Ele amou a cada um de nós, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quem que ele deu? Uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. É a segunda pessoa da Trindade, mas que também é o próprio Deus. Então, e aqui nós temos uma lição grandiosíssima, porque o Filho unigênito era único e ele esvaziou de toda a sua glória. Ele esvaziou de toda a sua grandeza. Lá em Filipenses nós temos que mesmo sendo Deus, não teve por vanglória, mas ele se fez servo para nos garantir a redenção, para nos garantir o perdão pela graça, por esse amor imensurável. Nós somos resgatados, nós somos redimidos e nós somos salvos, nós fomos libertos. Então, por meio de Jesus Cristo, que deixou a sua glória de unigênito, veio aqui para morrer por nós e hoje nos fez co-herdeiros de Deus. Então, de unigênito, ele passou a ser o primogênito. E aí, continuando, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, aqui nós temos uma condição para que ocorra esse resgate, para que ocorra a nossa redenção, para que nós possamos nos reconciliar com o Senhor. É preciso que a pessoa creia e confesse Jesus Cristo como seu único Salvador. Por isso que a igreja, ela tem a missão de proclamar o evangelho, porque em havendo a proclamação, aí todo aquele que nele crê, vai acontecer o quê? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque a partir do momento que o homem pecou, a partir do momento que o pecado entrou no mundo, houve-se uma separação. Porque o pecado cria inimizade entre o homem e Deus, mas com base neste amor grandioso, que aí o professor vai poder fazer menção aqui do primeiro ponto e do segundo ponto, que fala que o amor de Deus é o princípio fundamental da história da redenção. E aqui nós temos nesse versículo, então, por esse amor tão grande, esse amor do nosso Deus que nos resgatou, nos reconciliou com o Pai, então nós temos essa missão de anunciar esse evangelho, de anunciar essa boa nova, de anunciar Jesus Cristo, porque essa foi a ordem que ele nos deixou. A grande comissão consiste nisso, em proclamar o evangelho, e aquele que crê e confessar será salvo. Então aqui nós temos o primeiro e maior missionário, o nosso Deus, que amou o mundo de uma tal maneira, o fundamento da missão, que enviou Jesus Cristo, uma pessoa, a segunda pessoa da Trindade, que também é Deus, para quê? Para morrer pelos nossos pecados, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a finalidade é a redenção de todo aquele que crê e confessar Jesus Cristo como Salvador. E assim nós podemos ir para a segunda dinâmica, que também é muito simples. O professor vai pegar a bexiga, já vai levar a bexiga cheia, e aqui dentro da bexiga o professor vai colocar o nome de vários países, vai colocar o nome de vários estados, ou vai pegar um povo específico, algumas etnias, vai pegar algumas culturas e demonstrar quais são as crenças, como o professor quiser. Vai colocar o nome aqui dentro e aí o professor vai pegar um palito e vai estourar. E fala assim, cada um pega um papelzinho, eles nem vão saber o que é.
Aí manda eles abrirem e vai estar escrito missionário e vai estar escrito o nome de um país ou de um estado do Brasil. Aí o professor fala assim, olha, cada um de vocês vai ter a incumbência durante esses 3 meses de orar por esse estado, ou de orar por esse povo, ou de orar por este país, para que possam ser alcançados pela palavra do Senhor. Então, essas são as 2 dinâmicas, espero que os professores utilizem e que seja sempre para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe a todos e boa aula!